Segundo um estudo de 2016 que envolveu 2.500 empresas de 36 países, cybercrimes custaram 280 bilhões de dólares para a economia mundial em um ano. Fraude bancária, extorsão por informações privilegiadas, exposição ou venda de dados roubados de clientes, perda de confiança no mercado e a necessidade de investimentos em segurança cibernética. Um exemplo que vocês talvez se lembrem foi da empresa japonesa Sony, hackeada em 2014. Além da repercussão e da divulgação de materiais confidenciais, a empresa perdeu cerca de 10% do seu valor na bolsa de valores e até hoje não se recuperou. Além de crimes contra a economia, o cyberterrorismo por questões ideológicas também cresce a cada dia. A divulgação de informações sensíveis de governos ou empresas consideradas inimigas, ou então a retirada de sites do ar como uma forma de protesto, são alguns exemplos. Em casos extremos, teme-se que cyberterroristas possam controlar redes de distribuição de energia elétrica, telecomunicações ou até mesmo armamentos estratégicos, como sistemas de lançamento de mísseis. É a seção 9 que lida com esse tipo de crime? Só na obra de Masamune Shirow. No mundo real existem várias organizações que fazem segurança cibernética, privadas e também agências de estados nacionais, como polícias e setores das Forças Armadas. No Brasil, vários estados possuem delegacias para crimes cibernéticos, e casos famosos originaram leis ou modificações no Código Penal. Só que em um mundo cada vez mais conectado, cibernético e dependente de computadores, esse assunto não ficaria longe da atenção de forças armadas e agências de espionagem. Dado o nível de segredo do tema, é difícil dizermos qual foi a primeira divisão militar especializada em cyberguerra, mas provavelmente foram as chinesas, operando desde os anos 1990. Hoje, existem pelo menos 2 unidades do exército chinês especializadas em ataques cibernéticos. Em 2015, foi anunciada a criação de uma força completamente nova, no mesmo patamar de forças tradicionais, como Exército e Marinha, a Força de Apoio Estratégico. Nos Estados Unidos também existe essa discussão. Estudiosos de cyberguerra afirmam que ela envolve características muito diferentes das forças armadas tradicionais, que algo novo deveria ser criado. Isso ainda não aconteceu, mas em junho de 2009 foi criado o Cyber Command, que reúne diversas unidades especializadas em guerra cibernética. Além disso, agências como a NSA mantêm programas de vigilância e espionagem tanto dentro quanto fora do país, podendo acessar o seu celular agora mesmo. Mas isso o Snowden já te contou. Outros países com proeminência na área de cyberguerra são Israel, Rússia, Índia, Coreia do Norte e Coreia do Sul. O Japão divulgou ao público recentemente o Centro Nacional para Prontidão contra Incidentes e Estratégia de Cibersegurança, visando a melhoria na segurança para as Olimpíadas de 2020. Antes disso, o país já contava com uma unidade pequena de cyberguerra ligada ao comando das Forças Armadas e com muita pouca informação divulgada. Notaram que a maioria dos países são na mesma região, com rivalidades e um histórico de conflitos. Por exemplo, as duas Coreias, teoricamente, estão em guerra desde 1950, já que nunca foi assinado um acordo de paz e cada país se reconhece como a única Coreia legítima. Hoje, 2 dos principais pontos de tensão geopolítica no mundo são o Mar do Sul da China e a Península Coreana. Ou seja, a cyberguerra não é apenas uma brincadeira de hackers, nem anda separada de interesses estratégicos antigos ou da guerra convencional. Além da tecnologia, por quais motivos políticos os países estão investindo na cyberguerra? Primeiro, é uma guerra simétrica, não é guiada apenas por tamanhos de exércitos ou disponibilidade de armas. É como se fosse uma guerrilha, mas virtual. Um grupo de hackers da Coreia do Norte consegue fazer muito mais dano aos Estados Unidos, sua economia e política, do que normalmente aconteceria. Por isso que a China investiu pesado no ramo, ainda na década de 1990. Isso permitiu, por exemplo, a obtenção de segredos tecnológicos pela espionagem. O segundo motivo é que ele permite um virtual anonimato. É muito difícil você provar definitivamente que um governo foi responsável por um cyberataque. Ou seja, você consegue prejudicar o seu inimigo sem correr o risco de um conflito aberto, uma guerra convencional. Exemplos são cyberataques russos contra países vizinhos nos anos de 2007 e 2008, orquestrados como vingança por mudanças de relações políticas. Uma situação parecida com a que talvez tenha acontecido recentemente, em que foi alegado por muita gente que os russos interferiram no processo eleitoral dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos expulsou diplomatas russos, afirmando que o governo russo vazou e-mails do Comitê Nacional do Partido Democrata. Embora seja um assunto bastante polêmico, por via das dúvidas, os Países Baixos ordenaram uma contagem manual de votos nas eleições de março de 2017. O maior caso, entretanto, foi realizado pelos Estados Unidos e por Israel, contra o Irã.
Os dois países desenvolveram o vírus Stuxnet em 2010, especializado para atingir sistemas industriais. Oficialmente, nada disso é confirmado. Ao infectar computadores de centrais nucleares iranianas, o vírus fazia com que as centrífugas de material nuclear atingissem uma velocidade maior do que o previsto, ao ponto de se destruírem, no que pareceria um acidente. Fontes extraoficiais dizem que 20% das centrífugas iranianas foram destruídas dessa maneira. Na atual guerra na Síria, o exército eletrônico sírio, ligado ao governo de Bashar al-Assad, é responsável por tirar do ar sites de diversos tipos ligados aos grupos que lutam no país, além de promover propaganda em sites de veículos de comunicação. A cyberguerra não é mais apenas a guerra do futuro. E quando os seres humanos tiverem implantes cibernéticos?